Quero saudar todos o povo com a paz do Senhor e a todos os inscritos. A palavra de hoje é Jeremias 1, verso 19. E eles lutarão contra ti, porém não prevalecerão, pois eu estou contigo, disse o Senhor, para te livrar. Deus, quando vai chamar Jeremias no verso 1 ao diante, Deus chama Jeremias diz: eu sou uma criança, Senhor. Jeremias se acha incapaz de viver os propósitos e o chamado de Deus. E por Jeremias achar-se capaz de viver o chamado e o propósito de Deus, Jeremias vê a dificuldade que é para profetizar, que é para entregar tudo aquilo que Deus chama para Jeremias entregar. Então Jeremias traz logo para Deus: eu me sinto incapaz de viver aquilo que o Senhor quer que eu viva. Jeremias traz a guerra e a preocupação do povo de Judá e de Jerusalém, porque Deus chama Jeremias para profetizar contra essa nação. E por Deus chamar Jeremias para profetizar contra essa nação, Jeremias sabe o peso que é de profetizar para o povo de Deus. Então Jeremias se acha incapaz. Jeremias bota obstáculo, bota muitos pelejas, muitas preocupações Jeremias bota no seu chamado. Primeiro, a preocupação de Jeremias é que Jeremias diz que vai profetizar, mas o povo vai querer matar Jeremias. Jeremias diz que vai profetizar e o povo vai querer a cabeça de Jeremias. Primeiro, quem escolheu o profeta, quem chamou Jeremias, se responsabiliza por Jeremias. Então, quando Deus fala com Jeremias, Deus diz: olha, Jeremias, o que tu vês, Jeremias? Jeremias diz: eis que vejo uma vara de amendoeira. Aí Deus diz a Jeremias: muito bem, viste muito bem, porque eu velo pela minha palavra. É Deus dizendo a Jeremias: falo o que eu te mando, que eu zelo por ti. Diz o que eu mando tu dizer para o meu povo, que eu tomo conta de ti. Jeremias 20 fala a mesma coisa que Jeremias diz assim, que quer desistir de ser profeta. Jeremias 20 ele diz que abre mão de tudo, porque Jeremias diz que serve de escarnio, serve de zombaria. Jeremias diz: esse povo zomba de mim, esse povo quer a minha cabeça, esse povo fala mal de mim. Então Jeremias começa a trazer para Deus as aflições de Jeremias. Então Jeremias diz assim: olha, Deus, daqui eu paro, daqui eu não faço mais menção da tua palavra, daqui, Deus, eu não comento nada sobre ti. Mas Jeremias fala um texto bem interessante. Jeremias disse: é que eu queria parar, mas a sua palavra ardia no meu coração, da qual eu não conseguia me conter. É Jeremias dizendo: nem se eu quisesse parar eu não consigo, porque a sua palavra é cravada no meu coração, do qual que eu não posso mais parar de falar no seu nome, nem fazer menção do seu nome. Então, primeira coisa, quando Deus nos chama, quando Deus nos escolhe, primeiro, Ele capacita. Segundo, Ele crava as suas palavras no nosso coração, da qual que a gente não pode voltar atrás. Uma coisa, quando Deus chama, quando Deus escolhe, nós não podemos voltar mais atrás, porque quem escolheu é o mesmo que responsabiliza por mim e por você. Então, Jeremias viu a sua incapacidade de fazer o propósito de Deus. Então, Jeremias diz: olha, o povo zomba, o povo quer me matar. Aí Deus diz: olha, Jeremias, para provar que eu sou contigo, Jeremias, não só esse povo trama contra ti, mas os teus pais e a tua mãe estão esperando a tua queda, Jeremias. A tua casa trama contra ti, Jeremias, mas eu, o Senhor dos Exércitos, estou contigo como braço forte e pelejando contigo e dizendo que eu sou o suficiente. É por isso que Deus traz para Jeremias no verso 1, 19: e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. É Deus dizendo: Jeremias, vão vir levante, vão vir obstáculos, vão vir muitos querendo te matar, Jeremias, mas eu estou contigo, Jeremias. É Deus dizendo a Jeremias: não importa o obstáculo, não importa as guerras, não importa a peleja, importa que eu estou contigo. É Deus trazendo para Jeremias um contexto, Deus dizendo: Jeremias, vai que eu vou contigo, fala que eu estou contigo. É Deus trazendo para Jeremias não temer em meio à dificuldade. É Deus dizendo a Jeremias: fala, abre a boca, Jeremias, porque eu sou contigo. Então, quando Deus traz essa expressão para Jeremias, é para Jeremias não temer no meio da dificuldade. É Jeremias não recuar no momento de dificuldade. É Jeremias ir avante, é Jeremias ir mais na frente, é Jeremias acreditar. Quem chamou, quem escolheu, se responsabiliza. Jeremias também passa por outro vendaval. Jeremias vai para o calabouço. Chega lá no calabouço, Jeremias fica lá.
E com o passar do tempo, Jeremias começa a fazer a mesma coisa, questionar a Deus, por que Deus esqueceu de Jeremias? Mas a palavra vai dizer que Deus, enquanto Jeremias está no calabouço, Deus usa alguém para fazer menção de Jeremias ao rei, dizendo, olha, deixa eu tirar Jeremias do calabouço, deixa eu buscar ele, deixa eu trazer ele, porque lá ele vai morrer, lá ele não tem água, lá ele não tem pão. Então Jeremias está no calabouço, não tem água, não tem pão, mas tem quem? Deus que ainda zela por o profeta. Então Jeremias está no calabouço, enquanto Jeremias está no calabouço, Deus está usando alguém para tirar Jeremias do calabouço. É Deus dizendo, o tempo de chegar, eu chego, mas eu chego no meu tempo. Jeremias está no calabouço, mas Deus não esqueceu de Jeremias. Deus nem sequer pensou em deixar Jeremias dentro do calabouço. O texto relata que o Deus que bota no calabouço Jeremias foi o mesmo Deus que tirou Jeremias do calabouço. Então muitas vezes nas nossas vidas a gente passa por um deserto, um vendaval, e a gente pergunta, cadê Deus? Onde Deus está? Por que eu estou passando por essa prova? Por que eu estou passando por essa dificuldade? É Deus provando a mim, a você, que no deserto não impede dele trabalhar, no deserto não impede dele agir, no deserto não impede dele prover, no deserto não significa que você vai morrer, no deserto tem pão, no deserto tem água, no deserto tem presença, no deserto tem palavra de novo, no deserto tem tudo. O deserto não impede Deus de agir, o deserto só é estratégia para Deus tratar comigo e com você. É porque tem momentos que nós somos chamados para fazer a obra de Deus, para pregar a palavra de Deus, mas às vezes a gente vai receber aplauso, mas depois a gente vai receber apontações, a gente vai receber palavra inadequável sobre a nossa pessoa, e nós com isso, esse contexto, nós começa a se entristecer, mas a gente esqueceu quem chamou a gente, se responsabiliza por a gente. Então não é momento de recuar, não é momento de ficar triste, é momento de se descer mais, buscar mais, se levantar e continuar indo à frente, porque quem chamou, quem escolheu é maior, porque você tem que lembrar da onde Deus te tirou, da onde Deus te libertou, da onde Deus trouxe você, da onde Deus botou você hoje em dia. E para que você vai querer recuar por causa de umas palavras que só fez machucar? Eu sei que não é fácil a gente receber palavra que nos machuca, mas a palavra que nos machuca é que traz a gente para perto de Deus. As palavras que traz palavra que entristece a gente, faz a gente reconhecer que o único amigo e verdadeiro e conselheiro é Deus, porque o ser humano pode errar comigo e com você, mas só Deus que não pode errar conosco. Deus no momento nenhum não deixou a gente só, Deus no momento nenhum não deixa a gente perecer, e quando a gente tenta entrar em perecimento, quando a gente está perecendo, Deus chega trazendo conforto para a nossa alma. Então Jeremias não podia parar, porque quanto mais Jeremias queria parar, Deus fazia Jeremias avançar. Aprenda uma coisa, quanto mais a gente tenta parar, Deus faz a gente avançar mais ainda. Por quê? Porque Deus sabe de onde tirou a gente, Deus sabe qual é o propósito dele na nossas vidas. Então Jeremias profetiza contra Siló, o povo de Siló quer matar Jeremias. Jeremias profetiza contra os reinos, o reino quer matar Jeremias. E quando Jeremias começou a profetizar aqueles que andam a cavalo, quando Deus diz aqueles que andam a cavalo, Deus está dizendo, homem de autoridade e de ousadia, Jeremias, eu vou te usar para esses homens. E quando Deus começa a usar Jeremias para esse povo, Jeremias fica tão falado entre as nações que muitos procuram matar Jeremias de todo jeito. Mas aprenda uma coisa, quem escolheu Jeremias, quem chamou Jeremias, quem disse que Jeremias era profeta foi Deus. Então que Deus escolheu Jeremias. Deus disse que Jeremias ia ser profeta para as nações, então não morre, porque só morre se Deus permitir, só morre no tempo de Deus. Então pode dizer levantar um, pode levantar dois, pode levantar três, mas só morre no tempo, só morre se Deus permitir, só morre se Deus deixar. Então se Deus não deixou você morrer, é Deus dizendo, eu zelo por ele, eu zelo por ela. Então se eu zelo, eu cuido, eu zelo, eu trato, eu modo. Deus traz toda a história de Jeremias para a nossa vida. E Jeremias, incrível de pareça da história de Jeremias, Jeremias começa a profetizar do primeiro chamado de Jeremias até o fim. E depois vem a lamentação de Jeremias, toda a lamentação. Jeremias diz que eu não podia parar. Jeremias diz que não podia nem sequer
trancaram as suas bocas para não falar em nome do Senhor, porque Deus botava a palavra em seus corações, da qual que Jeremias não poderia recuar. Então a palavra de hoje é: não recue em meio à dificuldade, não recue em meio ao vendaval, mas vá adiante, vá na frente, fale que Deus é grande, fale que Deus liberta, fala que Deus cura, fala que Deus batiza, independente ou não se alguém está concordando com o que você está profetizando, mas profetiza dentro desse vale, profetiza, rapaz, não recua, não vá deixar só porque o pastor disse que você não prega bonito, só porque a missionária disse que você não fala bem, só porque alguém disse que você tem uma voz feia, não vá com isso não. Quem escolheu, ele não escolhe de voz bonita, ele não escolhe de credencial, ele escolhe de coração, ele vê o coração, ele sonda a mente. Então quando Deus escolhe Jeremias dentro do ventre da sua mãe, Deus escolheu Jeremias. Então se Deus escolheu Jeremias dentro do ventre, que dirá eu e você que Deus tirou do tráfico, Deus tirou da prostituição, Deus tirou da onde tirou. Então quem sabe da nossa caminhada e da nossa história, da onde nós saímos, da onde nós fez chegar, é Deus. E quem tem que julgar eu e você é Deus, não o ser humano. É isso que Jeremias traz. Ainda Jeremias diz: maldito é o dia que eu nasci, maldito é as pessoas que se alegraram quando receberam a notícia que eu nasci. É Jeremias dizendo: até quem se alegrou com o meu nascimento foi os próprios que queriam me matar. E Jeremias está dizendo: esse povo se alegraram em vão por o meu nascimento. Esse povo aí fizeram festa em vão por o meu nascimento. Como é que um povo desse faz festa para mim, mas quer tramar a minha morte? É Deus dizendo: Jeremias, ainda que trame contra ti, mas eu tô lá prevalecendo, eu tô lá tratando, eu tô lá modando, eu tô lá escondendo tu, Jeremias. Pode levantar um, pode levantar dois, Jeremias, mas eu tô contigo, Jeremias. É Deus dizendo a Jeremias: o que importa sou eu, Jeremias. Deixa um, deixa dois, deixa três, se levantar, Jeremias. Mas quando eu tiver contigo, se levanta, mas não prevalece. Trauma, mas não faz arrumadinho, mas não vence, porque eu tô contigo para te livrar. E Deus diz a Jeremias: Deus diz a Jeremias: e lutarão contra ti, porém não prevalecerão contra ti. É Deus dizendo: ainda que trame, ainda que almeje, ainda que faça nas escondidas, ainda que espere a tua queda, eu tô aqui, ó, para te levantar, para te fortalecer, para te moldar, para te trazer, para dizer que eu sou contigo e não fecho a mão. Eu tô contigo, zelo, tô contigo, livro, tô contigo, tô guardando, tô contigo, tô protegendo. É Deus dizendo a Jeremias: Jeremias, o que importa é eu falar, o que importa é eu dizer. Se eu não disser, Jeremias, vá à frente, vá adiante. Se eu mandar você calar, cale, Jeremias. Mas se eu mandar você falar, fale, Jeremias, porque quem está se responsabilizando sou eu. Sou eu, o Senhor. Então se Deus mandar tu falar, fala. Independente do local, independente de quem seja. Se for palavra de conserto, fala sobre conserto. Se for palavra de bênção, fala sobre bênção. Se for palavra de cura, é cura. Se for palavra de maldição, é maldição. Porque Deus sabe como tratar o ser humano. É que o ser humano quer receber palavra que faça só saciar o seu ego. Mas o próprio Deus, quando quer moldar alguém, quando quer tratar alguém, primeiro ele traz uma palavra para confortar o coração. Segundo, ele traz a correção. Então Deus que eu conheço, ele corrige aqueles que ele ama. Então Deus tem que corrigir a mim, a você, quando a gente está no erro. Não vá pensando que Deus é menino, que Deus se emociona com lágrimas, ou Deus se emociona com alguma atitude que tu faz. Deus não é assim. Deus prefere ferir o profeta de que perder o profeta. Deus prefere ferir a mim, a você, de que perder você para o diabo. Então a gente tem que entender, quem chamou foi Deus, mas nós temos que viver debaixo da autoridade de Deus para poder receber o livramento, para poder receber as curas, para poder receber os milagres, para poder receber de Deus. Então, para receber de Deus, tem que viver debaixo da bênção e da autoridade de Deus. Essa é a palavra que Deus bota no meu coração. É Jeremias, Deus dizendo a Jeremias: não para, Jeremias, não desista, Jeremias, não recua, Jeremias, não retroceder, Jeremias, mas vá adiante, vá à frente, Jeremias. Então a gente tem que botar na cabeça: quem chamou, quem escolheu foi Deus. E se Deus chamou, Deus se escolheu, Deus se responsabiliza por mim e por você. Fique na paz do Senhor, e eu agradeço a cada um de vocês que vão ver esse vídeo, e que Deus edifique as suas vidas. Amém.